Pousas em mim. Onde a gente vai ler mesmo, pessoal? Hã? Lê aí então, Marcelo. Está lendo onde, Marcelo? Perdão, 18. Mateus 28, 18. Foi bom. Amém ou não, pessoal? Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. É o 28 mesmo, só vai no versículo 18. Aí, enquanto a diaconisa Roseli estava aqui, agora está por aí. Deus me dá uma palavra. Aí, em Marcos, capítulo 6, versículo 41, diz assim: E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos, para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por mais essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra ao teu povo santo e bendito. Declaramos, ó Pai, a tua atmosfera de honra e glória, que nós venhamos entender, ó Pai, a tua palavra, que essa palavra venha nos alimentar ainda mais, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, se tu acredita, diga amém. A gente, primeiro de tudo, a gente vê a Mila, a diaconisa Roseli contando o testemunho. Isso edifica muito a nossa vida. Mas eu não quero deixar que isso tudo fique para nós. Nós temos o pastor Júnior, a pastora Débora. Todos vocês aqui fazem parte do milagre da vida deles. Você pode aplaudir a Jesus pela sua vida? Isso. Porque preste atenção em uma coisa: ninguém é forte sozinho. Se um aqui está pregando, alguém está operando som. Se alguém ali está tocando um teclado, o outro está tocando uma bateria. Então a gente precisa entender que nós somos, avançamos através da unidade que Deus deu a nós. Então eu quero até deixar aí já, pastor Júnior, pastora Débora. Gente, pega o telefone desse casal, liga para eles, chama eles de madrugada, que nem se faz com a gente. Na hora do melhor sono, 4 da manhã, chama. Eles vão, já viu como é que é bom o testemunho? Ela, o pastor Júnior foi lá, volta mais vezes lá, a casa não é minha não, mas pode entrar, né, Michel? Vai mais vezes lá. Foram no El de sexta-feira. Então, gente, pega o número do pastor, da pastora,
vamos fazer isso, porque a gente está falando em Mateus 18 em fazer discípulos. Mas essa palavra de Marcos 6, que a gente leu aqui, da multiplicação dos pães, quando eu preciso pregar. Aí, o que acontece? Deus me deu uma palavra para ela, e Deus tem me dado essa palavra sobre a multiplicação. E quando a gente leu lá onde Marcelo leu, Mateus 18, 28, 18, fala sobre discípulos. Jesus, ele está falando para nós fazermos discípulos. A gente precisa entender que fazer não é fácil. Fazer requer dedicação, fazer requer tempo, fazer requer paciência. Porque cada um de vocês que estão aqui, queridos, é de um jeito. Uns são mais animados, outros são mais quietos, outros são mais explosivos, outros são mais calmos. Cada um tem um temperamento. O que a gente precisa entender é o seguinte, que o teu jeito não te faz melhor nem pior do que o meu, nem de quem está do seu lado. A gente se completa, posso ouvir um amém? E é isso que a gente precisa entender, o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Eu expliquei na quarta-feira qual foi o primeiro livro que foi escrito. Qual foi mesmo o primeiro livro que foi escrito, Marcelo? Beleza. Diaconisa Irineia, quem foi que escreveu? Tu é Irineia, mano? Qual foi quem foi que escreveu? Oséias? Não. Moisés que escreveu. Oi? Ele falou Moisés é porque ele tentou afinar a voz. É Moisés. Moisés. Então, opa, a diaconisa Rosília está ali. Tá melhor? Sarou? Essa mosca aí na tua cabeça aí. Enquanto você estava falando aqui da festa, antes de você falar da festa, de tarde, o Espírito do Senhor, ele me visitou. Tu não diz amém? De tarde, o Espírito do Senhor me visitou. E quando ele me visitava, pastor Júnior, interessante é que eu vi o Adriano. Hoje à tarde. Depois que eu estava orando pela vida de vocês, você pode dizer amém? Aí eu estava lá e veio o Espírito Santo, o diácono Rafael me visitou e eu vi o Adriano, esposo da diaconisa Roseli. Porque às vezes é muito mais fácil. Lembra que eu falei que fazer discípulo tem que ter o que primeiro? Dedicação, fala, dedicação. Segundo, paciência. Paciência. Primeiro você tem que testificar. E eu falei também que dá trabalho. Fazer discípulo dá trabalho, irmão. Quem vê o pastor Cláudio hoje, acha que é bênção. Mas quem me viu lá atrás, é diferente do que eu sou hoje. E eu ainda não estou finalizado. Mas eu era diferente do que eu sou hoje. Tem gente que quando, pastor, o senhor fumava, eu fumava. Eu não acredito que o senhor fumava, mas eu fumava. Pastor, o senhor bebia? Eu bebia porque era líquido. Se fosse sólido, eu comia. O senhor fazia isso? Fazia. Então quer dizer, hoje é fácil para alguém falar, mas para eles é fácil, pastor, é uma bênção. Um amém aí, pelo menos. Então o que acontece? Primeiro de tudo, dedicação, paciência. Dedicação, paciência, e não é fácil. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas já estão finalizadas e não são assim. Então eu estava de tarde, o Espírito Santo me trouxe à memória o Adriano. E o Adriano, ele vai fazer parte do nosso time em nome de Jesus. Agora a gente precisa entender isso, que não é assim. A gente como igreja precisa orar por ele. Você pode orar por ele a partir de hoje? O nome dele é Adriano, esposo da diaconisa Roseli. E eu via, naquele momento ali, eu não conheço a vida dele. Eu não conheço, mas o Espírito Santo falou comigo. Se eu estiver errado, que Deus me perdoe e a família também. O Espírito Santo falou comigo que o que acontece na vida da Adriana, o que acontece na vida de muita gente, falta de paternidade. Eu não conheço ele, não sei se ele foi criado por pai. Ele foi criado por pai? Ele não foi criado por pai? Você pode dizer aí, glória a Deus?
Eu não sei a história. Mas enquanto o Espírito Santo me visitava, me fazia lembrar que a questão na vida dele é paternidade. Irmão, como a gente vai dar aquilo que a gente não teve? O cara nunca teve um pai, que nem você talvez, que no dia das crianças te levava para passear, te dava um presente. Não teve um pai que no dia dos pais, na escola, não estava lá para receber. Ele não teve. Não teve de repente uma festinha que o pai estava lá. E agora a gente quer, sabe o quê? Que o cara agora seja o santo da história. Sabe o que falta em nós? Diga o que, pastor? O que, pastor? A gente querer fazer discípulos igual a Jesus. Eu posso ouvir um amém? A gente precisa querer, o que a gente leu, Mateus 28, 18. Jesus está mandando a gente ir, pastor, e fazer discípulo. A Mila falou aqui agora, que nós somos a paternidade deles, assim como nós somos na sua vida. Você percebeu que antes de eu ser visitado pelo Espírito Santo, e lembrar da vida dele, o que eu estava fazendo pela sua vida? Eu estava orando. A sua cama não treme de noite não? Nem de dia tu não está dormindo. Essas são as nossas orações, a gente está orando. Jesus visita eles. Agora eu vou começar a falar, derruba eles da cama para eles orar também. Porque isso daí se chama, primeiro ponto de tudo, de uma paternidade. Diga qual é, pastor? Me ajuda aqui agora em Brasília. Diga qual é, pastor? Primeiro de tudo é a proteção. Diga proteção. Diga proteção. Segundo, diga direção. Terceiro, diga limite. Os três agora, proteção. Não, uma grita, proteção, direção e limite. Vai. Vai. A paternidade faz isso. Nós precisamos entender que não estamos finalizados ainda. A gente está no meio da caminhada. A gente não pode também ficar exigindo de todo mundo aquilo que a gente está fazendo. Sabe por quê? Um dia, assim como ela falou, no começo da fé, as experiências, assim como você também, tem gente que começou a viver suas experiências ainda, a mente fica confusa, não sabe o que fazer, mas existe um Deus no céu que habita dentro da minha vida, que habita dentro da sua vida, que está segurando na minha mão e na sua mão, está dizendo, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, sou eu que te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Posso ouvir um amém aí? Agora é discípulo fazendo discípulo. Eu posso ouvir um amém? Pergunta para quem está do teu lado, quem é teu discípulo? Pergunta para quem está do outro lado, quem é teu discípulo? Alguém respondeu alguma coisa? Se não tem, tá em falta. O Eric é teu discípulo, Gabriel? Aí o Eric, tu é discípulo dele. Tu que é discípulo dele? Olha para mim. Sabe por quê, gente? Posso ouvir um amém? Me ajuda aí. Porque é muito fácil. A gente tá com a pedra no telhado dos outros. Mas a gente esquece que o nosso telhado ele é de vidro. Eu duvido se você se preocupasse com a vida de alguém. E aí, cara, como é que você tá? Menina com menino, menino com menino. Homem com homem, mulher com mulher da jacaré. Cuidado com a menina e cuidado com o menino. Se passar a faixa, espada de Jeová. Porque a gente não se preocupa, irmão. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Tem gente aqui da igreja, da onde? Que só se fala aqui. Aqui, quando acaba, não tem mais convívio, não sabe como é que está. E aí é muito fácil, porque você olha pra gente assim, e talvez você fala, o pastor é mole porque ele é o pastor. Por que para mim é mole e para tu não é? Por que você acha que a minha é mais fácil que a sua? Por que eu tenho que achar que a tua vida é mais fácil que a minha? Quem sabe da tua prova é você e quem sabe da minha prova sou eu. Vale um amém aí, sim ou não? Porque a gente precisa entender o seguinte, que independente do nível, do peso de prova, a gente é forte na unidade. A gente não foi feito, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja. A gente foi feito para andar em comunidade. Eu posso ouvir um amém? Querido, se a gente entender essa palavra, a igreja vai ficar pequena para tanto morador de Vila do Céu que vai congregar aqui dentro. Amém ou não, gente?
Faz cosquinha no crente que está do teu lado aí. Vai, faz uma cosquinha aí. Faz cosquinha aí, meu irmão. Larissa, dá um beliscão no ar disso aí, vai. Vai, Cláudio, dá um beliscão no Cláudio aí para ele pular dessa cadeira. Amém ou não? Fica de pé um pouquinho rapidinho. Só quem está perneta fica. Ficou de pé? Sacode o ombro igual jogador de futebol aí. Isso. Bate a mãozinha aqui em cima, ó. De olho no guia. Ó o pé, ó. Ó, tô levantando o pé, ó. A cabeça, ó. Vamos. Márcio. Mata a mosca aí, mano. Vai, gente, é pra acordar. Quer, tu arrebenta lá na cadeirinha aqui, tá de... Isso. Tá gostando? Glória a Jesus pela sua vida aí. Fala mais forte pra Jesus. Agora senta mais um pouquinho e fala pra quem tá do teu lado. Se tu dormiu, o pastor vai fazer flexão com a gente. Fala pra ele. Você pode dizer glória a Deus agora? Fala, a gente vence na unidade. Fala, a gente vence na unidade. Fala, unido em Cristo a gente é mais forte. Olha aqui pra mim, não come mosca agora não, olha pra mim. Tem gente nesse momento que está no hospital. Você sabia que tem gente que queria estar aqui hoje e não pode estar? Você sabia disso? Aí você está podendo sair e fazer as coisas. Gente, pelo amor de Deus, desperta. Jesus está voltando. E Jesus quer que eu e você venha manifestar a glória dele na vida das pessoas. Por favor, presta atenção aqui. A gente está deixando o tempo passar e não está se preocupando com pessoas, Cláudio e Midian. Gente, tem gente morrendo sem Jesus. Tem gente indo para o inferno porque eu e você, a gente não está se preocupando. Olha só ao que Jesus está falando. Ide por todas as nações, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulo. Agora eu e você, o que a gente precisa? A gente precisa ser cheio da presença de Deus. Amém ou não, né, irmão? Amém ou não? Eu acho que eu estou sozinho aqui, amém ou não? Gente, eu preciso ser grito, eu sou artilheiro. Artilheiro gosta de barulho. Amém ou não? Então o que a gente precisa? Calma aí, a gente tem que se preocupar. Na hora que você for orar, se orar por alguém, durante o dia, manda mensagem para as pessoas, manda um texto que edifica para alguém, inclusive para mim, você pode dizer amém? Então o que a gente precisa fazer? Pegar esse texto e a partir de hoje, parar com a baixaria. Que baixaria? Parar de não ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. O amém foi embora? Como é que você quer ser feliz se você... Quer ver como é que é mentira? Quem ama a Deus, levanta a mão. Olha um monte de mentiroso. Não pode. Me engana. Tu vê a Mila todo dia? Tu veio todo dia? Vocês todo dia não? Quando fica mais de um dia sem se ver, dá saudade? E aí, vocês se vê todo dia? Quando fica sem se ver, da saudade? Porque não fica um mês sem se ver, um ano sem se ver. O pastor está doido, não estou doido, eu estou conjecturando. E a gente diz, opa, aplaude Jesus aí, irmão. Pegou ponto, hein? Senti que, né? Mas vamos para cá, tem criança no recinto. Aqui, a gente diz que ama a Deus, amém? Eu falei que é mentira, lembra? Agora eu vou provar, quer saber? Você ama a Deus, mas não lê a Bíblia. Ama ou não? Como é que ama sem estar quieta junto? Você sabia que a Bíblia é o único livro que qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, que a gente for ler, o autor se faz presente para estar juntinho com a gente? Aí a gente diz que ama, mas não tem relacionamento. Eu amo, mas não tem tempo para ti hoje. Desculpa, Deus. Hoje não, amanhã a gente conversa. A gente tem uma maneira de amar estranha, né, Larissa e Adson? Vai falar essa cabeça?
gente diz que ama a Deus, mas do nosso jeito. Irmão, quando está na prova, eu duvido se não ora todo dia. Se todo dia você se preocupa com alguém e falar para ele, pô, cara, ora pela minha vida, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua oração. Só que se a gente não despertar, a gente vai fazer discípulo igual a gente. E a gente não pode fazer discípulo igual a gente tem que fazer discípulo igual a Jesus. Vale um amém aí ou não? É isso que hoje a gente começa a semana. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Se Jesus voltasse hoje, irmão, você não sabe o que é a volta de Jesus, não? Eu vou tentar dar uma pincelada. Quantos aqui tem Rio Card? É Rio Card que fala? Faz de conta que todo mundo aqui tinha que ter passaporte de Rio Card. Sem isso aí tu entra na van, no ônibus. A mesma coisa vai ser no céu. A gente tem que ter alguma coisa parecida com o Rio Card, que a gente chama de santidade. Posso ouvir um amém? Na hora de passar na roleta do céu, se não tiver esse Rio Card aí, não dá pra gente entrar não, irmão. Olha pra mim aqui. Perde rápido. Sabe por quê? Porque a nossa vida é uma vida de decisões. Olha para mim aqui. A gente decide aonde a gente vai passar a eternidade. A gente escolhe. Agora, a gente precisa entender que todo momento da nossa vida, as duas maiores potências do universo, vou chamar de potência, mas ninguém é maior do que Deus. É Deus e o diabo. O tempo todo eles lutam pela nossa vida. O diabo lançando seta, tentando enfraquecer, tentando trazer seduções, trazendo com as tentações. E o Espírito Santo está falando, vem para perto de mim. A Bíblia pisca na nossa frente, a luz resplandece, Bíblia, vem, me lê. O Espírito Santo fala, vem cá. Chama o WhatsApp do céu para a gente ler a Bíblia. A gente fala, não deixa para depois. A gente precisa entender, eu posso ouvir um amém aqui, eu estou sozinho. Que se a gente não mudar de vida, não tem como ter uma vida abundante nem aqui nessa terra. Porque a gente às vezes está reclamando, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente precisa decidir andar com Deus de verdade. Eu não estou falando que aqui tem super-herói crente não, porque não tem não. Aqui a gente precisa um do outro e depende do Espírito Santo. Só que está dizendo que a gente precisa fazer discípulo. Olha para mim. Se a gente não está fazendo discípulo, a gente está devendo para Deus. Vou repetir. Se a gente não está fazendo discípulos, a gente está devendo para Deus. Com todo respeito, abrindo um parênteses aqui, a gente se envolve em muita coisa que a gente não precisa se envolver. A gente se envolve em conversas fiadas. A gente se envolve em coisas que são desnecessárias. Quem tem telefone sabe, e a maioria aqui tem. Você está mexendo lá no seu telefone e de repente aparece aquela mulher bonitona. Não aparece no teu não, santo? Só no meu? Só no meu telefone que aparece as popozudas. Na tua não. Ah, eu pensei que fosse só eu que aparecia no meu. É decisão. Eu clico ou não clico. Você está passando lá, menina. Parece aquele modelão. É decisão tua. Se acessa ou não. A vida é feita de decisões. Decisões. A gente decide se a gente busca a Deus de verdade ou a gente continua brincando de qualquer jeito. Só que é uma grande verdade. Os olhos de Deus estão sobre todas as partes. Ele vê tudo o que a gente faz. De Deus não se zomba, de Deus ninguém engana. Sabe, eu estava lendo esses dias, aí foi hoje. Eu estou estudando o livro lá dos reis. E a gente vê, os reis vem um rei e arrebenta. Faz tudo direitinho, do jeito que era para ser feito, segundo a lei de Moisés. Aí daqui a pouco parece que entra um outro rei, filho daquele que era o rei, e faz tudo que aborrece a Deus, idolatria.
entra na prostituição espiritual, um monte de coisa acontece. Aí a nossa cabeça fica pensando, como pode isso acontecer? Decisões. Você está aqui dentro hoje, você tem a decisão de você se tornar mais santo, ou você continuar com a tua vida do jeito que você está, e eu também. A gente não tem que se tornar mais santo para a gente já mostrar para ninguém, porque isso aí está por fora. A Bíblia diz que quem não ajunta, espalha. A Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Hoje, ele se move dentro de mim, não de você. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo está falando com a gente aqui, amém ou não? Então a partir de agora, a Bíblia fala que aquele que milita no exército não se barata com os negócios dessa vida. A Bíblia fala para mim e para você que o homem no final dos tempos perdeu o afeto natural. Hoje as pessoas não estão mais se sensibilizando com a dor dos outros. Você viu aqui, dois testemunhos. Fera foi contado aqui hoje. Um casamento que vai acontecer e um 15 anos que aconteceu. Era para a igreja estar explodindo de alegria. Não é o nosso caso. Mas parece que a felicidade dos outros causa inveja na gente. Não é o nosso caso. Agora, se fosse alguma coisa de alguém doente, você até chorava, a gente se sensibilizava. A Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se. Está na hora da gente mudar a nossa consciência. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Olha para mim aqui, não deixa vagar não, porque o diabo não quer que você entenda não. O diabo não quer que a gente aprenda a palavra. Pode ter certeza disso. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Mais uma vez eu estou falando isso para você. Coloca Deus em primeiro lugar. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Quem sabe pode ser daqui a pouco. Quem sabe pode ser amanhã. Mas a gente tem que esperar como se ele fosse voltar agora. Não dá para ficar aguardando o que vai ser mês que vem. A gente faz tanto plano, sim ou não? Mas o plano perfeito está em Deus, gente. Sabe qual é a maior vontade de Deus? A gente lê a Bíblia está dizendo, sabe qual é a alegria de Deus? Sabe qual é a alegria de Deus? Quem sabe? A morte do seu santo. A gente não quer morrer. Porque o santo que morreu vai para ele. A gente quer saber o quê? A gente quer a casa nova, não está errado. A gente quer uma condição financeira melhor, não está errado. Vale um amém? Aí eu estou sozinho aqui. A gente precisa entender, sabe o quê? Por que Deus vai dar para a gente em abundância? É para tu ter um carro melhor do que o meu? É para você ter uma casa melhor do que quem está do seu lado? Ou se quando Deus começar a te dar, você vai abençoar quem precisa? Posso ouvir um amém ou foi embora? A gente precisa entender quanto. Olha aqui, a gente leu aqui. Foi o que viu? Não foi? Jesus fez o quê? Graças te dou, Pai. Quantos pães eram? 5 pães. 2 peixinhos. Quantos pães? 5 pães. E quantas pessoas comeram? Foram mais de 5.000 pessoas. Quantos pães? Quantos pães? E quantos peixes? Sabe por que é natural? Porque está na Bíblia. Vai tu, Cláudio. Aqui, ó. Quase uma caneca de café. Dá isso aqui para todo mundo. Quem é o corajoso aqui? Para multiplicar e todo mundo beber. Sabe por que se torna natural? Porque está na Bíblia. A gente não dimensiona o que acontece na palavra. Olha para mim aqui. A gente não calcula. A gente olha para um texto tão rico desse aqui. A gente olha para um texto tão rico desse aqui. E a gente não pensa como é que foi naquele dia. Porque os discípulos ficaram assustados. Ficaram ou não ficaram? Eles falam, manda todo mundo embora, mestre. Tem que mandar embora. Primeira coisa que Jesus faz. Organiza todo mundo aí, ó. Porque Jesus tem ordem. Organiza todo mundo. Vale mais um amém? Organiza todo mundo. O tempo todo que eu estou falando para você, presta atenção. Porque eu estou olhando aqui. Quando eu ouço um texto desse, sinceramente, eu me vejo lá naquela multidão de mais de 5.000 pessoas. Com um turbante na cabeça. Eu me vejo assim, cara. Eu fico imaginando ali os discípulos, o pastor Júnior ali, gente. Os discípulos ali pensando assim, o que ele vai fazer agora? Imagina se fosse você. Você repara que a primeira coisa que ele faz é botar o quê? Em ordem.
Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa? O que eu estou tentando fazer na sua vida aqui? Botar em ordem. O que eu estou falando para você aqui? Vai, o que eu falei para você fazer em primeiro lugar na sua vida? Qual é a primeira coisa que eu falei para você fazer na sua vida? Qual é a primeira coisa? Bom, se você não quiser, você vai pagar teu preço. Eu estou tentando organizar a sua vida, falando para você que do jeito que a gente está não vai dar certo. Primeiro Jesus manda organizar a multidão. Eu não vou distribuir pão para um monte. Bota aí, ó. Separa de tanto. Eu acho que foi de 50 em 50. Tipo 50. Separa de 50 em 50 aí. Depois o que ele faz? Às vezes, a gente quer transbordar na nossa vida, a gente quer multiplicar as bênçãos na nossa vida, mas a gente não quer organizar a nossa vida e muito menos apresentar para a nossa vida para Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu falei contigo na quarta-feira e vou falar de novo. Te dou um conselho, vem para a igreja com caderno e caneta para tu anotar, faz igual a Midian que está anotando ali, ó. E o pastor Júnior anotando aqui. Porque a igreja tem que ser tipo a igreja de Bereia, está na Bíblia. O que a igreja de Bereia fazia? Quando acabava o culto, ia para casa, Cláudio. Ela examinava tudo que o pregador falou. Se tivesse fora do texto sagrado, pô, está errado aqui. Primeiro de tudo que a gente faz na nossa vida se chama organizar. Segundo, a gente apresenta a nossa vida para Deus. Sabe qual é o mau costume que nós temos? Olha para mim. O mau costume que nós temos é o seguinte: a gente quer tomar as nossas decisões, comprar alguma coisa do tipo, sem consultar Deus se Deus está nesse negócio. Aí depois compra e não consegue pagar, ainda bota a culpa em Deus. Deus, por que você deixou isso acontecer? Fala para quem está do teu lado, Deus está falando com a gente aí. É ou não é? Comprou, Deus estava no negócio? Você organizou a sua vida? Se você fazer essa prestação e aqui você já tem, você vai conseguir pagar? Dá para comprar? Vai sujar teu nome? Irmão, não suja teu nome não. O nome é muito importante. Você precisa comprar uma casa nova, precisa fazer um crediário. Se você não tiver um nome legal, você não tem como fazer. Sabe o que você vai fazer? Pedir um irmão do lado, o irmão não vai te emprestar. E quer uma notícia boa? Ele não está errado. Diga, por quê, pastor? Não, mas grita para mim. Por quê, pastor? Se a gente não tem cuidado com o nosso nome, a gente vai ter com o nome dos outros. Se a gente sujou o nosso, se a gente vai ter cuidado com o nome dos outros. Aí, sabe por quê? Porque a gente não decidiu organizar a nossa vida. Falei, eu vou organizar a minha vida. Não, fala, eu vou organizar a minha vida. Quando a gente começa a fazer, olha como é que vem a multiplicação. Esse texto ensina algo para a gente muito precioso. A gente está caminhando para o final da mensagem. Que a nossa vida não pode estar desorganizada. A gente precisa, em primeiro lugar, botar Deus na nossa vida em primeiro lugar. Segundo, a gente tem que organizar. E em terceiro, apresentar a Deus o que a gente está fazendo. Quando a gente faz isso, quando a gente caminha nessa direção, a possibilidade de dar errado é muito menor. Sabe por quê? Deus está de olho em tudo que a gente está fazendo. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Reis. A responsabilidade do rei era tão grande que se o rei buscasse a Deus, a nação buscava a Deus. Se o rei negasse a Deus, a maioria da nação ia negar a Deus. Eu hoje aqui, eu estou tentando te aproximar e me aproximar de Deus. Eu estou tentando fazer com que você comece a fazer discípulos a partir desse dia como você nunca fez antes. Como você nunca talvez tenha se importado. A gente tem muita facilidade de convencer pessoas a ir numa festa, a
a gente tem facilidade de convencer pessoas aquilo que a gente quer que ela faça. Lembra na festa? Às vezes a pessoa nem quer ir, mas você convence. Pô, a festa vai bombar, a festa vai ser muito boa, você precisa ir. Já viu roupa? Mulher que é isso, é muito indecisa as mulheres de comprar roupa. Aí chega alguém e fala, mas isso aqui é a sua cara, menina. E você nem gosta. Às vezes você compra porque alguém gostou por você. A gente precisa botar nossa vida em ordem. Deus em primeiro lugar. E a gente precisa orar mais pela nossa vida. Está disposto a viver uma vida de vitória, amém ou não? Deus em primeiro. Esse foi um dos conselhos que eu dei ontem. Nós demos ontem lá nos 15 anos. A minha oração nessa noite é que a nossa vida seja diferente de hoje por diante. Perguntaram para um pastor, quando é que eu tenho que me preparar para Jesus voltar? Se prepara para Jesus voltar agora. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem muito sonho aqui de casar, de plantar, de colher, de comprar, de vender. Mas com certeza o que eu te falo, o momento mais esperado da igreja, na terra, é a volta de Jesus. Então a gente tem que se preparar para isso. Às vezes você vai olhar para alguém do lado, essa pessoa pode ser até um discipulador na sua vida, mas se quem está tentando te guiar não está fazendo a vontade de Deus, não seja guiado por ele não, porque o nosso verdadeiro amigo, o verdadeiro discipulador é aqueles que não levam para perto de Deus.